Salve, salve pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre estruturas de controle de fluxo, tá? Então o que são essas estruturas de controle de fluxo, tá? Só para sair desse nome um pouco difícil, digamos assim. É basicamente o que vai compor a lógica do nosso robô, pô. Então a gente vai falar hoje da famosa estrutura de if, while, for each, switch, tá? Então todas essas a gente vai passar aqui hoje e dar uma olhada, beleza? Com exemplos práticos. É de extrema importância a gente tocar no assunto dessas estruturas de controle aqui, porque é com elas que a gente vai fazer a lógica do nosso código. A gente utiliza elas em todas as automações, tá? Pelo menos uma delas. Bom, eu peço que no final desse vídeo você já deixe comentado feito ali no YouTube. E também deixa o like e se inscreve aqui no canal, beleza? Sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. E se vocês notarem que eu tô falando mais puxando S, é porque eu essa semana acabei indo no dentista tirando aqueles bracketzinhos que fica aqui embaixo, sabe? Da contenção. E é difícil de falar. Mas enfim, bora pro vídeo. Bom, a gente já tá aqui no FF Studio, eu criei esse bloco de anotações PostTXT aqui e nele a gente vai passar por cada um desses conceitos rapidinho, tá? O if, então, ele é usado para tomada de decisões. Basicamente, ele serve para a gente ver se alguma condição for atendida, faça tal coisa. Se não, se essa condição não for atendida, você vai fazer outra coisa totalmente diferente. É basicamente essa estrutura aqui. Aí tu me pergunta assim, mas sempre que a minha condição não for atendida, eu preciso fazer alguma outra coisa? Não, tá? O importante é que tenha um se aqui, entendeu? Alguma coisa no se. O else, que é o outro caso, tá? Caso a tua condição não for atendida, tu pode ou não utilizar dependendo do contexto, tá? Então vamos lá. Vou direto pro código aqui desse if e a gente vai ver o seguinte, ó. Eu coloquei aqui um DBL pagamento, tá? Que é de 9,57, né? Um double. E aqui a gente vai ver a faixa de pagamento. Se meu pagamento for menor que 10, eu vou dizer que é um pagamento pequeno. Se ele for maior que 10, no caso, ou não atender essa condição, que é a do then, ele vai pro else, tá? E dizer que é um pagamento grande. Então vamos lá, vou rodar aqui rapidinho. Olha aqui, ó, o que deu aqui pra gente. Pagamento pequeno, tá? Porque é menor que 10. Agora, vou dizer que essa condição não foi atendida aqui, porque eu vou colocar agora 15. 15 é maior que 10. Então não pode entrar aqui no then, tem que entrar no else. Perfeito, ele já deu aqui pagamento grande. E agora a gente tem uma estrutura um pouquinho diferente, que é quase igual, que é o else if. Então ele é usado também na tomada de decisões e ele faz algumas coisinhas a mais. Digamos aqui, eu só classifiquei entre pagamento pequeno e pagamento grande, mas e se eu quisesse colocar um pagamento médio? Então vamos lá. Esse else if aqui, eu vou colocar uma condição, dizendo assim, se a minha condição X for atendida, faça tal coisa, que é o que a gente já fez ali. Aí eu posso ter uma segunda condição nele, dizendo se a outra condição for atendida, faça a tal outra coisa. E se nenhuma delas for atendida? Bom, aí nesse caso a gente cai no else. Então vamos montar isso aqui. Bom, então aqui eu já tenho, por exemplo, a mesma coisa que eu tinha antes. Esse else if aqui perguntando se o pagamento é menor que 10, vai ser um pagamento pequeno. Se ele for maior, na teoria ele vai ser um pagamento grande, mas eu quero fazer um pagamento médio, digamos agora. Então o que eu vou fazer? O DBL pagamento é maior ou igual a 10. End, tá? End aqui, que é basicamente uma lógica que eu vou acrescentar aqui para dizer isso tá certo, isso aqui é true desse lado e esse outro desse lado do end também é true. Então eu vou entrar aqui, tá? Nesse end aqui eu vou colocar o seguinte, que o DBL pagamento seja menor do que 20, tá? Então beleza. Ele é maior ou igual a 10 e menor que 20, então ele é um pagamento médio. É o que eu estipulei aqui, digamos assim. Pagamento médio. Pagamento médio. E vamos ver agora, porque o meu valor de DBL está 15. Então ele tem que cair no pagamento médio, tá? Vamos ver. Olha aqui, caiu no pagamento médio. E agora só para voltar aqui, ó, pagamento médio. E agora só para voltar aqui rapidinho, se eu colocar aqui uns 26 aqui, por exemplo, e rodar, ele vai cair no pagamento grande, como a gente espera. Pagamento grande. Então, perfeito, tá? Se eu colocar aqui, por exemplo, agora, de novo, um 5, por exemplo, que é menor que 10, é um pagamento pequeno.
pagamento pequeno, tá? Então vamos voltar aqui para as nossas anotações. E aqui a gente tem o próximo estrutura de controle que seria o while, tá? Ele vai executar um bloco de ações enquanto a condição for verdadeira, tá? Então basicamente a gente vai ter uma condição, vai ver se ela é verdadeira, ele vai executar um bloco de ações. Isso é um loop. Por quê? Ele fica vendo se a condição é verdadeira e enquanto ela for verdadeira, ela vai executando, basicamente, tá? Isso é útil quando a gente sabe que uma condição deve ser verificada antes de cada execução. Então, basicamente, condição atendida, executa o bloco que está nas ações e já verifica novamente a condição para ver se continua o loop. Se não for atendida a nossa condição, ele sai do loop. Então, vamos lá. Eu vou puxar aqui o while agora. Eu tenho um contador que está em 0 e esse contador ele vai sendo acrescentado a cada uma das iterações, tá? Enquanto o int contador for menor que 5. Então, o que ele vai fazer aqui? Primeiro ele vai verificar que o contador é menor que 5 e aí ele vai entrar aqui e fazer cada uma das coisas e ir printando pra gente. No final, quando ele sair desse loop, ele vai abrir a message box aqui na nossa tela e a gente vai ver em quanto que tá esse contador, tá bom? Então vamos lá, vou rodar aqui. Ó, olha que legal, tá? Ele foi somando. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Foi 5 vezes aqui que ele entrou nessa estrutura de ação. E no final, o resultado que ficou foi 5. Ele não entrou de novo aqui, porque o contador já não era menor que 5, tá? Então, a gente chegou no que a gente precisava. Mas agora a gente tem uma estrutura bem parecida com essa, que é usada em uns casos um pouquinho diferentes, que é o do while. O do while aqui, ele executa o bloco pelo menos uma vez antes de verificar a condição. É ideal quando a gente precisa que uma ação aconteça pelo menos uma vez antes de a gente verificar ela. Mas ele continua sendo um loop, tá? Então o que acontece? Primeiro ele executa o bloco de ação. Então primeiro ele faria o contador ser maior que 1, para depois ele conferir se a condição é verdadeira e ver se ele continua o loop ou não. Se a condição for verdadeira, ele entra no bloco de ação de novo, continuando o loop. Se não, ele termina esse loop. Então vamos ver isso funcionando agora. Eu vou montar e eu já volto aqui para vocês. Bom, eu montei aqui o do while, tá? E eu quero que vocês prestem atenção em uma coisa. Dessa vez a gente vai usar o exemplo um pouquinho diferente. Por quê? Antes a gente tinha o contador em 0 indo até 5. Só que vai ser a mesma coisa a gente usar o while ou do while se a gente for contar de 0 até 5. Ele vai entrar 5 vezes nessa iteração e ele vai fazer ali o contador chegar em 5, tá? Eu vou até mostrar isso aqui para vocês. Ó, se a gente fizer o padrão, ele vai simplesmente chegar ali em 5, com 5 iterações aqui dentro. Chegou em 5, tá? Como a gente esperava. Então não deu aqui para ver muito a diferença de um e outro. Mas para mostrar para vocês que o do while ele vai entrar, ele vai fazer isso aqui primeiro e depois vai verificar essa condição, eu vou mostrar isso para vocês com o seguinte. Eu vou colocar o contador aqui já em 6. O que isso significa? Ele nem entraria nessa condição. Ele nem atende mais essa condição. Porque a condição é se ele for menor que 5, ou seja, 4 para baixo. Então, eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou executar e vocês vão ver que ele vai executar isso aqui, tá? E o contador ele vai estar em 7 no final, por ele ter executado aqui, tá? Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Nosso contador em 7, beleza? Então essa é a diferença dos dois ali. Show de bola! Uma última coisa aqui que eu quero acrescentar é que a gente tem algumas propriedades aqui do while e também do do while. Basicamente aqui a gente tem como pegar o index dele. Então quantas vezes ele está entrando, tá? Em qual interação a gente está. Esse index ele vai sendo acrescentado a cada interação. Isso pode ser útil em alguma situação, tá? Beleza? Então agora bora para a próxima estrutura. A próxima estrutura é o for each. Ela é uma estrutura para iterar por listas, coleções, arrays e é muito usada em cenários de automação com dados em massa, tá? É muito utilizado. Então aqui entraria ali no for each row, que a gente usa em uma data table, o for each normal, que a gente usa para strings, o for each, que a gente pode percorrer números. Essa questão de listas e coleções, não fiquem preocupados agora, é algo que a gente vai aprender depois. A gente vai utilizar array para percorrer aqui hoje, tá? E um exemplo de onde eu uso isso, tá? Eu tenho uma lista de mercado e eu quero que seja feita tal coisa para cada um dos itens do meu mercado de forma igual, digamos assim. Então eu quero que cada um deles seja printado na tela, tá? Então eu vou colocar um for each para percorrer essa lista de mercado que eu tenho e cada um deles eu vou printar na tela, tá? Então vamos lá. Agora vamos mostrar isso na prática. Aqui eu tenho um array de profissões, tá? Nesse array de profissões eu coloquei é basicamente um array de strings. Então eu coloquei aqui
deve RPA, médico, dentista, diretor e zelador, tá? São 5 profissões aí diferentes. E a gente vai percorrer cada uma delas e printar isso na tela, tá? Então eu vou pegar aqui um for each, esse aqui eu vou montar junto com vocês, para que vocês vejam como é feito, tá? Profissões, tá? E aqui a gente vai colocar in str, ARR, str profissões, tá? Então a gente vai percorrer esse array de strings. Podem perceber que ele sozinho já mudou o argument type para string. Por quê? A minha variável ARR, str profissões, ela é um array de strings. Significa que a gente não pode colocar array de strings aqui, porque a gente não está percorrendo um array, a gente está percorrendo um array de strings. Mas cada um dos itens não é um array de string. Cada um dos itens é uma string por si só, entendeu? Então aqui deve RPA é uma string, por exemplo. Médico é uma outra string, por exemplo. Então é isso que a gente tem que colocar aqui nesse valor aqui, argument type. Se fosse um array de números, aqui ia ser um argument type de int 32, beleza? Aqui também a gente tem como pegar o index de qual iteração a gente tá? Então isso é bem interessante também. E agora a gente vai simplesmente vir aqui, pegar um log e a gente vai printar essa profissão. O seguinte, ó, ele já cria aqui pra gente current e alguma coisa, tá? Já que é string, ele criou aqui current text, já automaticamente. Posso mudar isso? Posso, tá? Mas eu não vou mudar. Então eu vou colocar aqui current text, para a gente printar isso na tela, e a gente vai ver uma por uma das profissões. Vamos rodar aqui. Perfeito, vamos ver o nosso output aqui. Deve RPA, médico, dentista, diretor, zelador, tá? Então, printou cada uma delas pra gente, beleza? E agora, por último, mas não menos importante, a gente tem o switch, tá? O switch, ele é muito interessante pra gente evitar utilizar vários blocos de if, else, tá? Então, digamos aqui que eu tenho medalhas olímpicas e eu tenho que determinar o lugar delas no pódio, tá? A gente já sabe que bronze é terceiro lugar, prata é segundo lugar e ouro é primeiro lugar, tá? Mas, em vez de eu ter que fazer um if-else ali muito comprido, dizendo assim, é bronze, printa que ele ficou em terceiro lugar. Aí tu faz outra conferência embaixo, é prata, printa que ele ficou em segundo lugar. Outra conferência embaixo, é ouro, primeiro lugar, e assim por diante. Então, para evitar isso, a gente deixa o código muito melhor se a gente usar um switch, tá? Então vamos lá. A gente vai montar esse case junto, tá? Mas tem mais uma coisinha. Aqui tem 3 lugares no pódio, bronze, prata e ouro, tá? Mas e se não for nenhum desses cases? Bom, por isso o switch ele tem um case default, tá? Que a gente vai ver um pouquinho sobre ele. Nele eu vou dizer para o meu usuário, essa tua medalha aqui que tu me passou não tá no pódio, só lamento. Já montei na sua str medalha, tá? E aqui eu vou colocar aqui o nosso switch. No switch a gente vai ter o tipo de expressão que a gente espera verificar, tá? Nesse caso aqui, como a medalha que a gente vai passar é escrita, a gente vai colocar para receber uma string, beleza? E aqui a gente vai colocar str medalha. Esse str medalha vai se encaixar em algum dos casos, ou default ou os outros casos ali que a gente espera, tá? Então eu vou colocar aqui o case de ser bronze, um case para ser prata e um case para ser ouro. Então, e tem o case default que não vai se encaixar em nenhum deles, tá? Então a gente já tem aqui o case de ficar em terceiro lugar, o case de ficar em segundo lugar, o case de ficar em primeiro lugar e também o case de essa medalha não tá no pódio, tá? Então, eu vou testar agora, tá? Vou colocar aqui bronze e ele tem que cair em terceiro lugar. Ó, ficou em terceiro lugar aqui, eu já vi aqui, ó. Ficou em terceiro lugar, beleza, é o que a gente esperava. Vamos ver agora o case do prata. Ó, ficou em segundo lugar, perfeito, é o que a gente esperava. Agora vamos ver o ouro. Ficou em primeiro lugar, tá? E se eu colocar aqui uma medalha de participação, do nada? Ele vai dizer aqui pra mim, essa medalha não está no pódio, tá? Então a gente viu todos os casos aqui do switch, é assim que ele funciona, tá? E aqui a gente viu as principais estruturas de controle, certo? Pessoal, olha só, eu recomendo muito que vocês peguem e façam pequenos exemplos também. Que nem eu fiz aqui, um workflow para cada coisa, tá? Vai fazendo tuas anotações. É importante nessa parte aqui que você teste e faça algumas estruturas diferentes. Isso aqui vai ser essencial para tua evolução. Então vamos só revisar de maneira rápida aqui, tá? O que a gente aprendeu hoje? If é usado na tomada de decisão, então é o se, tananã, se não, tananã. Então é o se não, basicamente, tá? O else if é a mesma coisa, só que a gente pode ter várias condições e se nenhuma for atendida, ele cai no else, tá? O while, ele vai ter um bloco de ações e ele vai ser um loop,
tá? Assim como o do while, mas a diferença deles vai ser que o while ele executa o bloco de ações quando a primeira condição for verdadeira. Então, ele primeiro verifica a condição, depois executa o bloco de ação. E o do while, ele vai primeiro executar o bloco de ação, depois fazer a verificação. Já o for each, ele é usado aqui para percorrer listas, coleções, arrays, tá? Ele percorre várias coisas. E a gente tem, por fim, aqui o switch, que a gente vai ter vários cases diferentes e ele vai cair em um dos cases dependendo ali do tipo que tu colocar, tá? Então pode ser de string, pode ser de int, enfim, certo? Pessoal, se assistiu até aqui, deixa o seu comentário aí embaixo de feito, já se inscreve no canal, ativa o sininho e também dá o like aí para apoiar o canal, tá? Tô tentando trazer mais vídeo aqui pro canal, então muito obrigado pelo apoio que vocês estão dando. Na próxima aula a gente vai ver um pouquinho sobre Excel, tá? Atividades de Excel no geral. Então, até o próximo vídeo. Valeu!